Então, obrigada a todos pela presença. Estamos indo hoje para mais um encontro, 14º encontro do livro, para o estudo do livro Autocultura, Luz do Ocultismo. Hoje o nosso irmão Sandro vai nos guiar, orientar esse estudo, e o capítulo é o número 22, parte 3 do livro. Se chama Samadhi, a técnica essencial do yoga. Então, com você, Sandro, a palavra. Obrigada pela sua dedicação, seu carinho, sua gentileza. Obrigada. Obrigada a todos. Então, Raquel, eu agradeço a oportunidade para a gente conversar sobre o tema, né? Um tema que a gente vai ver que ele é complexo, bem complexo, né? A questão do Samadhi. E então a gente está olhando junto esse assunto para que cada um se envolva com o tema, né? E vá se desenvolvendo. À medida que vai desenvolvendo nos estudos de teosofia, vai conhecendo mais e mais vezes sobre isso, né? Sobre esse tema tão profundo, a ciência do yoga, né? E para chegar no estágio de Samadhi, que é um estágio lá na frente, lá no final das encarnações, né? Não é uma coisa que a população está habituada a fazer, mas é o estudo que leva para você conhecer e começar a se dedicar para essa possibilidade, né, de um dia chegar nisso aí, chegar no Samadhi. Você pode compartilhar a tela inicial, Raquel? O slide inicial? Ok, só isso, obrigado. Então, como a Raquel falou, a gente está na parte 3 do livro Autocultura, do Time, A Luz do Ocultismo, capítulo 22, Samadhi, a técnica essencial da yoga. É chamado de técnica essencial, que é o final, né, da meditação, o final da yoga, o conhecimento total da meditação, né? Próximo aí dessa reconexão com o plano átmico, com o divino, né? Então, é uma coisa que as pessoas que a gente conhece, a população de modo geral, são pouquíssimas pessoas que conhecem, adentraram ao estado de Samadhi, né? E aquele que adentrou não vai falar também, então não tem como saber quem entrou. Enfim, os capítulos anteriores que o Time se referiu a você tem um problema, né? Chamou a um problema a ser resolvido, é a questão também de entender o que é Samadhi, né? De compreender e um dia acessar a técnica essencial do yoga, chamada de Samadhi. Pode passar o slide, por gentileza, Raquel? Então, o livro que o Time seguiu, né? O livro que o Time seguiu para escrever o Autocultura, também foi o Yoga Sutras de Patanjali, que é um livro de 196 sutras ou aforismos, divididos em 4 capítulos. O primeiro capítulo trata, em geral, da natureza da yoga e a sua técnica. Samadhi é a técnica essencial da yoga. Mesmo sendo de difícil compreensão, foi estudado no primeiro capítulo. Então, o Patanjali, no Yoga Sutras, ele começa por Samadhi, né? É a última etapa a ser atingida pela mente, mas no livro, o Yoga Sutras foi colocado no início do livro. Também no livro do Time, na Ciência do Yoga, está colocado no início também, né? E como são sutras, você tem um encadeamento de um sutra no outro, né? A compreensão do primeiro sutra encadeia no segundo, no terceiro e assim sucessivamente até o final. Na tendência já é feito dessa forma também para você não depender do livro, você entender os sutras na sequência, né? Você vai memorizando isso, aprendendo numa sequência bem didática, né? Para
para você aprender e praticar sem depender tanto do livro. Na época de Patanjali, numa linguagem oral, né? E aqui reforça novamente que o livro é de difícil compreensão. Pode passar, Raquel, o slide, por gentileza. Então, o primeiro capítulo trata, em geral, da natureza da yoga e sua técnica. O segundo capítulo trata do problema das limitações, ilusões e consequentes misérias humanas. Da filosofia dos kleshas. A filosofia do klesha é o que formula um método geral para libertar a alma humana dessas aflições. O segundo capítulo também estuda a preparação preliminar para uma vida yógica e as 5 primeiras das 8 partes em que se divide o sistema de Patanjali. A gente vai falar das 8 partes do sistema hoje, vai só falar, mas tem um capítulo à frente do livro Autocultura, o capítulo 24, que vai dedicar mais a essas 8 etapas aí. O terceiro capítulo é sobre as práticas puramente mentais, que culminam em Samadhi, e as realizações possíveis através da sua prática bem-sucedida. Nestas estão incluídas não somente os poderes psíquicos da yoga, são siddhis, mas também a liberação final da consciência. E o quarto capítulo, o último, trata da filosofia e da psicologia da yoga, de maneira geral, e também dos estágios finais da técnica da yoga, que levam à autorrealização ou kaivalya. Então, o livro, na realidade, o capítulo, descreve bem como é essa técnica de autorrealização. É um trabalho inicial, esse livro, mas já vai aprofundando bastante, e tem muito mais coisas para a gente ver depois, em outros livros também, como A Ciência do Yoga. Pode passar o slide, Raquel, para a gente ler. Como o assunto é tratado sob a forma de sutras, o verdadeiro conhecimento deve ser extraído aos poucos, lentamente, da mente de cada um por pensamento e reflexão cuidadosos. Como se fosse um remédio a ser tomado em doses homeopáticas, né? O autor não incentiva querer entender tudo de uma vez, né? É passo a passo e lentamente. Mas o assunto é tão fascinante e importante para o aspirante que vale bem o trabalho. Vou fazer uma leitura aqui na página 232 do livro, lá em cima. Não nos esqueçamos que a técnica de Raja Yoga, né, a yoga real, a reconexão com Deus, trata dos últimos estágios autodirigidos da evolução humana. É como se fosse o projeto divino para a gente, né? Essa evolução humana é um projeto que tem onde chegar, que encontra sua consumação na libertação ou transcendência de todas as limitações e ilusões humanas. Então, o projeto divino para os seres humanos é esse: libertação ou transcendência de todas as limitações e ilusões humanas. Assim, não se deve esperar que sejam fáceis, quer no estudo teórico, quer na aplicação prática dessa técnica, né? Ele destaca que a teoria é difícil e a prática também. Mas para aqueles cujo discernimento espiritual tenha sido desenvolvido, ainda que parcialmente, a técnica fornece meios eficientes e bem experimentados de libertar o indivíduo de suas limitações e de seus sofrimentos, não somente nesta vida, mas também para todos os tempos vindouros. Mesmo que o aspirante não possa pôr imediatamente em prática toda a técnica, considerando que lhe dá uma ideia geral de todo o campo de trabalho, em todos os seus aspectos, e do começo ao fim, ele deve se assenhorear cuidadosamente dessa técnica, pelo menos em seus aspectos teóricos, e aos poucos ir tentando aplicar o alcance de sua aplicação prática, à medida que seu interesse no assunto cresça e sua capacidade aumenta. Essa é a estrada principal, em letras maiúsculas.
para nosso verdadeiro lar, lar também com letra maiúscula, e devemos conhecê-la, pelo menos teoricamente, mesmo que estejamos inclinados a demorar no percurso e tenhamos ainda um longo caminho a percorrer. Então, como a gente vinha falando, é um processo que você não vai conhecer, praticamente você não vai conhecer ninguém que tenha a técnica do Samadhi desenvolvida, né? No convívio diário, nas nossas relações, praticamente você não vai conhecer ninguém. E nem por isso deveria desistir de seguir em frente, né? Como é tratado aqui no livro. Tá ok? Algum comentário até agora? Se alguém quiser falar, só acionar o microfone aí. Ok, vamos em frente, então. Raquel, pode passar o slide aí, por favor. Aí está o sutra, o primeiro sutra que o Time destacou no livro, né? Nesse livro Autocultura, que diz o seguinte: Yoga é a inibição das modificações da mente. A gente vai tentar entender um pouco sobre isso mais profundamente. Repetindo, yoga é a inibição das modificações da mente. Alguém que queira entender esse sutra tem antes de compreender todo o livro, pois essa compreensão significa entender a técnica da yoga como um todo. Então, ele te convida não só a entender esse livro Autocultura, mas também, no segundo momento, o livro A Ciência do Yoga, o livro inteiro. Um principiante deve, portanto, contentar-se em compreender o significado geral do sutra e não de se preocupar demasiadamente com seu significado mais profundo, até que tenha percorrido o livro do princípio ao fim. Também vale, quem tiver interesse, estudar o Yoga Sutra de Patanjali, né? Esses 10 livros principais que a gente tem acesso. Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. A palavra samadhi é usada para designar o mais elevado estado de meditação, quando há consciência somente do objeto da meditação e não propriamente da mente. É uma técnica, então, pessoal, que você vai ter uma profunda meditação, observação de um objeto e perde a identificação com a própria mente. Por isso que é algo complexo e de grande dificuldade para se alcançar. Você observar um objeto profundamente, ou uma situação, e perder a consciência da própria mente quando você está fazendo isso. Isso é samadhi. O samadhi é a culminância da meditação sobre um objeto cuja realidade tem de ser compreendida diretamente, sendo precedido por 2 outros estágios, chamados de dharana, ou dharana, e dhyana. A gente falou que são 8 estágios, né, que a gente vai ver no capítulo 24, mais para frente. Dharana, dhyana e samadhi são os últimos 3 desses 8 estágios. O yoga começa com dharana, ou concentração. Quando dharana tornou-se perfeita, transforma-se em dhyana, que é a contemplação. E quando a contemplação é perfeita, transforma-se em samadhi, ou êxtase. Eu queria ler aqui na página 233, tem um exemplo prático que pode ser útil para a compreensão. Lá em cima, na 233, podemos considerar a este respeito uma ilustração científica que talvez nos dê uma ideia mais clara sobre o sentido deste sutra, do que pode fazê-lo um longo comentário. Suponhamos um depósito de vidro cheio de água límpida. Suspensa na água está acesa uma lâmpada elétrica de 1000 velas, e no lado invisível para nós está uma pequena turbina operada por um mecanismo elétrico com o poder de revolver a água em velocidade variável.
Podemos ver a lâmpada elétrica claramente enquanto a água estiver perfeitamente tranquila. E nessas condições, não podemos ver a água. Suponhamos que ligamos o motor e a água começa a se agitar em velocidade crescente. O que acontecerá como resultado dessa agitação produzida na água? No momento em que a água começa a ser agitada, a lâmpada já não é vista como realmente é, mas um tanto distorcida. Quanto maior a agitação, mais distorcida a aparência da lâmpada. E, ao mesmo tempo, a água, que antes era invisível e que não assimilava qualquer luz emanada da lâmpada, começa a assimilar a luz e torna-se cada vez mais visível. Então, essa experiência que é relatada aqui, nesse um cubo de vidro, né, com água e um motorzinho elétrico que faz a água girar, o samadhi seria a lâmpada, né, a lâmpada pura, a claridade pura dessa lâmpada, né? E essa água que foi agitada é o que a gente vive no cotidiano, né? A nossa mente é agitada, então a gente não consegue ver a lâmpada da maneira correta. Basicamente, o exemplo que ele quis dar no livro é esse. A proporção que mais lá embaixo, no mesmo parágrafo, lá no final do parágrafo, a proporção que o motor vai parando, né? Desliga-se o motor e a agitação da água cessando, a lâmpada torna-se mais claramente visível. Quando a água volta a ficar perfeitamente tranquila, a lâmpada pode ser vista sem distorção. Os desenhos desaparecem e a água não mais é visível. Reverte-se todo o processo e nós voltamos à condição original. Algum comentário, alguma dúvida sobre até aqui? Boa noite, Senira. Boa noite. Ô, Raquel, pode passar o slide, então. Ô, Sandro, Oi? o interessante é o que ele vai falar em seguida, né? Essa explicação desse exercício, né? Dessa visualização. Aí ele continua falando, então, que o primeiro ponto a ser notado refere-se às agitações, às distorções e às modificações comuns na mente, chamadas vita virites, que tem a ver com com o primeiro sutra, na verdade, o segundo sutra, né, do primeiro livro. O livro 1, sutra número 2, né, que ele está falando justo dele, né, e está explicando. Então, esse exemplo serve para explicar esse primeiro sutra, esse sutra 2, né? Então, como que é importante nessas modificações, como é importante a gente tentar serenar, acalmar essas modificações na mente, né? Da mente. Admitindo o Zé Igual Jorge você aqui. falou em capítulos anteriores, né, Raquel, que esse mundo que a gente vive aqui é um mundo ilusório. É mais ou menos isso. Essa caixa, esse cubo de vidro com a água em rotação, né, com motor elétrico, e uma lâmpada do outro lado. Então, a realidade é a lâmpada, a luz natural da lâmpada. E a gente vive num mundo em rotação, né? Essa água em rotações, né? Então a gente não consegue ver a realidade. Por isso que ele dedicou 2 capítulos a isso, né? Falar que a gente vive num mundo ilusório, que não é o real, e o mundo real é outro, né? Para chegar nesse mundo real é o caminho da yoga, né? Todo o método do Patanjali, você ter a compreensão lá de uma consciência muito mais elevada do que simplesmente ganhar o dia, né? Que a gente está acostumado a fazer. Ele até vai dar um outro exemplo depois no final, né? Sobre que também tem a ver com isso daqui, sobre a questão da realidade, da mente, né? Que essas modificações vão obstruindo a realidade, né? Isso. É também interessante. Tá. Mais algum comentário de alguém? Bom,
Então, aqui estão, eu só citei aqui as 8 subdivisões da técnica da yoga, né? Como eu falei, será tratado no capítulo 24. Autodomínio, que é yama, regras estritas para a autodisciplina, que é o niyama, posição, que é o asana, regularização e controle da respiração, pranayama, abstração, pratyahara, e os 3 que a gente já citou: concentração, dharana, contemplação dhyana e o transe ou êxtase, que é o samadhi. E ele relata também que aconteça numa progressão, né? Do primeiro até o último. É muito comum o pessoal falar, mas eu faço aula de yoga, né? Posições que são os asanas e pranayama, né? Nas aulas. É muito útil também a aula de yoga, né? É muito importante quem puder fazer, participar. Primeiro que dá muita saúde e energia ao corpo físico e ao corpo astral também. Dá uma equilibrada muito boa no corpo astral. Na pandemia eu fiquei parado com as aulas de yoga, mas quando eu fazia, é incrível como, tipo assim, chegava na hora da aula e vou pensar em tal coisa, eu queria pensar em alguma coisa para resolver, alguma coisa do dia a dia, né? Entrava com essa mentalidade que ia pensar naquela coisa que eu tinha que resolver. Era incrível, você não consegue pensar na situação, você concentra na aula, né? Eu tenho uma coisa para pensar, para resolver, eu queria fazer isso na aula, eu não conseguia. Comigo sempre aconteceu isso, não dava para fazer. O foco é naquela aula de 1 hora, para aula de yoga, que é um trabalho inicial aí para quem quer desenvolver a técnica toda do yoga, né? Enfim. Então é muito comum que as pessoas não saibam o que é isso. Essas 8 subdivisões da técnica do yoga. Conhece apenas a aula de yoga, né? São exercícios. E Sandro, quando eu fui iniciada numa religião, uma filosofia, eu, na verdade, assim, estava indo para ser iniciado para eles me ensinarem uma técnica deles de meditação. E ali eu estava recebendo, na verdade, assim, um batismo. E eu posso falar o que é o comecinho, porque eu não tô assim, não seria nenhuma quebra de regras, porque é só o que é bem básico, na verdade, é a abertura, que é para todos, né? E o restante não falaria. Mas eles me chamaram muita atenção porque eles são muito sérios. E aí essa monja fala assim: gente, como que a gente vai sentar para meditar se a gente não observa, né, os yamas e os niyamas? Então é a primeira coisa que eles falam, é o começo dessa jornada. Então, como que a gente vai iniciar um processo de meditação, né, de cessar essas modificações, né, da mente, se a gente tem muita violência, então se a gente tem muito apego. Então, por isso, essa é realmente assim, é uma escada, né, vai seguindo, essa sequência, não necessariamente precisa fazer esse primeiro do que esse, mas pode ser assim, praticamente vários juntos, mas tem essa ordem, né? Porque não dá para a gente pensar que a gente vai conseguir chegar em Samadhi sem ter passado por esses antes. Então é interessante falar isso, porque como que como que faz assim sentido na hora que a gente estuda os yamas e os niyamas, como que faz sentido aplicar isso à nossa vida, né? Não é só uma leitura, é sim uma autodisciplina, uma autocultura, não é só ler por ler, é para que a gente chegar, para a gente realmente querer sentar, se concentrar, e entrar em meditação, tentar, né? A gente pelo menos tem que ter observado esse começo do processo. Então, é isso que eu chamo atenção aqui nesse slide seu, que ficou muito bom, porque realmente, assim, se a gente não seguir, isso não vai acontecer, né? Não vai acontecer o samadhi, a gente tem que seguir isso, que é o básico.
E eu lembrei dessa monja, ela falando com a gente, né? Isso é o básico da vida, né? Então, a gente tem que observar os yamas e os niyamas, porque sem isso a gente não vai conseguir resultado, autorrealização. É muito bonito, porque é um trabalho interno de lapidação, né? Os yamas e os niyamas é tão básico e tão difícil. É um Exato. trabalho, Talvez né? para a gente como ocidental, né, Raquel, a dificuldade seja maior, né? Porque essa coisa toda, esse conhecimento todo já estava no Oriente há muito mais tempo do que aqui, né? Então a gente tem um estilo de vida que atrapalha para isso, né? Até pessoas conscientizar e querer fazer, não é todos que estão envolvidos com isso, né? É, Com todos. verdade. Um comentário, Senira? Não? Tá. Eu estou achando assim excelente a colocação, os comentários que vocês estão fazendo, estou achando tudo excelente. Agora, um ponto que eu me lembrei, que não foi comentado, é que é uma pergunta que geralmente a gente faz quando estuda isso, né? Poxa, mas eu preciso, por exemplo, vencer a primeira parte, o autodomínio, né, o yama, totalmente para poder passar para o segundo, para o terceiro, entendeu? Cada um deles deve ser totalmente dominado para se buscar o seguinte. Então, a informação que se encontra, né? Eu acho que é o próprio Sr. Taimini que esclarece isso no livro. Ele diz o seguinte, que precisa de um mínimo, um pouquinho de cada etapa para se chegar à outra. Mas elas não são assim, a plenitude de cada uma não é o pré-requisito para se tentar, para se começar o trabalho com a fase seguinte, né? Que seria o caso assim, de nós dizemos, então, eu só posso começar a meditação, porque a meditação propriamente dita é a partir do item 5, né? E só depois que fosse uma niyama, asana, quer dizer, ter posturas devidas, conseguiu o pranayama, quer dizer, seria aquela prática das nossas aulas de yoga assim, mais comuns aqui, né? Que você citou, que muitos de nós praticam, né? E pode tentar quer dizer, iniciar as primeiras etapas da meditação, né, da Pratyahara, no caso, conseguido vencer totalmente as anteriores. Agora, um pouquinho, pelo menos, de cada uma delas é indispensável. Era isso. Obrigado, Senira. Mais alguém? Bom, Raquel, pode passar o slide, por gentileza, então. Bom, dando um enfoque em Dharana, Dhyana e Samadhi, né? Se a gente nessa figura observar a linha número 1, chamado de pensamento comum, pensamento corriqueiro de todo mundo, né, da população toda. O A, a letra A, só no pensamento comum, é o objeto escolhido para observação do samyama. Então, tem um pensamento que é o A. B, C, D, E, F, G e até mais letras do alfabeto são distrações. Se eu tenho um objetivo que é observar o A, todas as outras letras são as distrações que eu tenho no pensamento comum. Isso é o tempo todo, o dia inteiro. Quantos pensamentos que a gente tem num dia, né? Se quiser marcar alguns minutos, vai dar vários pensamentos também, né?
E esse ciclo em torno das letras representa a autoconsciência mental. Eu tenho um pensamento A, mas eu tenho alguma referência mental sobre ele já, eu fecho. Esse ciclo é a autoconsciência. Então, é um pensamento que eu estou começando a querer fazer, né, sobre aquele objeto A, aquela situação, mas eu trago o meu mental que velho, conhecido, né, e fecho. A ideia principal desse gráfico é essa, dessa representação. Então, no pensamento comum, eu vou ter N distorções de ficar pulando de pensamento em pensamento. Em Dharana, que é a concentração, aí já mudou de figura. Eu tenho menos pensamento, estou bem mais concentrado. Penso um pouco em A, pula para B, depois volta em A, dá um pulinho em C. Mas fica nesses três aí, A, B e C. Um pouquinho do C, né? Só um pouquinho. Já uma concentração muito grande, né? Em Dhyana, eu já consigo focar só naquele objeto que eu estou tentando entendê-lo, observá-lo. Só no A. Ah, só tem um B ali, tem um B. Muito do A, um B só, a maioria do A. Em Dhyana, eu já consigo tirar essa autoconsciência mental e vejo a coisa, o objeto, como realmente ele é. Em Dhyana, eu já consigo fazer isso. E terminando aí no 7 e no 8, na linha 7 e na 8, aí é o Samadhi. Você está vendo a coisa como ela é na realidade. Inclusive, o Samadhi tem a inibição da sua própria mente. Então, aquela coisa, ela é o que ela é, né? Essa que é a representação desse gráfico aí, dessa figura. Comentários? Esse círculo, então, é a percepção, é o envolvimento do mental, não é isso? Isso, autoconsciência mental, que fala aqui. Quer dizer, está confundindo com um objeto, não é isso? Exato, Aí, é a bagagem, numa como se fosse a etapa. bagagem que eu tenho, confunde com o que eu estou vendo. Eu entendi isso. Uhum. E o Samadhi se livra dessa consciência mental, dessa autoconsciência mental, né? Samadhi verdadeiro. Tem etapas diferentes de Samadhi também. A última etapa, a mais profunda, não tem a consciência mental. Perde a consciência mental. Pode passar o slide, então, Raquel, por gentileza. Então, aí é os 3 sutras que ele destacou, o autor destacou também. O 3.1 vai falar de Dharana, o 3.2 de Dhyana e o 3.3 de Samadhi. Olha só. O 3.1, concentração é o confinamento da mente dentro de uma área mental limitada, definida pelo objeto da concentração. Você consegue focar a sua mente, né? Concentrar a sua mente em algo. O 3.2, o fluxo ininterrupto da mente para o objeto escolhido para a meditação é a contemplação. E, por último, o 3.3, o mesmo estado de contemplação quando há consciência somente do objeto da meditação e a própria consciência da mente desapareceu. Aí é Samadhi. Eu destaquei aqui na página 234, na realidade o que a Raquel já falou um pouquinho, eu vou ler lá em cima no primeiro parágrafo. O primeiro ponto a ser notado refere-se às agitações, às distorções e às modificações comuns na mente e chamadas City Vritis, que obscurecem a realidade e nos ocultam nossa natureza divina. Se as modificações são removidas por algum método, a mente torna-se pura e calma, por completo, sem qualquer modificação, transparente, por assim dizer, e nós nos apercebemos da realidade que brilha dentro do centro de nossa consciência.
Na yoga, as agitações e modificações da mente que existem em diferentes graus de sutileza vão progressivamente cessando, pouco a pouco, até que a mente torne-se tranquila, transparente e límpida, como a água no reservatório que está presente, mas desapercebida. Este é o estado da autorrealização. Mas devemos compreender que, embora, em princípio, o processo de remoção das agitações e dos obscurecimentos da mente e a consequente percepção da realidade fundamental pareça muito simples, na prática não o é, por causa de fortes tendências presentes, dos impulsos do passado, das impressões sobre a forma de karmas e da lentidão das transformações que devem ser operadas nos veículos, nos corpos, né? Principalmente nos corpos inferiores. Eis a razão de ser necessário um longo período de disciplina e prática das técnicas iógicas. O objetivo não pode ser atingido por métodos ultra simplificados e fáceis, que algumas vezes são recomendados. Os resultados são seguros, mas devemos estar preparados para pagar o preço sob a forma de esforços e sacrifícios. A gente tem uma mente concreta e um corpo astral que ele é muito reativo, né? Tudo que ele viu já quer dar uma opinião, já quer falar se é bom, se é ruim, se concorda ou não concorda. Ele não está acostumado a pensar em cima por um tempo maior, né? Então é isso que nessa parte do livro, aqui na página 234, que ele se refere também, né? Essa reação imediata que a gente tem das coisas, isso atrapalha no processo da yoga, no processo de preparo para um dia chegar a samadhi. E o autor praticamente revela que precisará cessar essa reação que a gente tem com relação a tudo, todos os assuntos, todas as coisas que a gente vê, objetos, a gente gosta, não gosta, que é uma reação do corpo astral, né? Gostar e não gostar, querer estar sempre repetindo o que é bom e rejeitar o que é ruim, né? A ideia que o autor passa no livro é de equilibrar isso, não ser tão reativo assim. E você só vai conseguir fazer isso com treino, demanda tempo, conforme ele falou aqui que não será fácil fazê-lo. Ok? Pode passar o slide, Raquel, por gentileza. Bom, eu separei essas quatro fotos aí. Na primeira, em cima à esquerda, aquela moça meditando num espaço natural, próximo, inclusive, a uma árvore, né? Seria uma meditação mais adequada de se fazer. Ligada à natureza, próximo a uma árvore, seria o local ideal para se meditar, para aqueles que têm tempo de fazer isso, deslocar um ambiente desse, né? Seria uma situação muito favorável de ter uma prática nesse processo aí da essência do yoga, né? Inclusive, quem quiser fazer um teste, arruma um ambiente desse aí, ou para meditar ou para ler um livro. Senta perto dessa árvore aí para ler um livro, uma árvore grande, você vai ver a diferença que dá em ler um livro nesse local, depois ler na sua casa, como a gente está habituado. Dá uma diferença muito grande. A foto da direita aí é uma meditação, uma aula de yoga em grupo, né, que também funciona muito bem. Eu já participei vários anos disso e acho que é muito importante fazer também aula de yoga, essa coisa toda, e aula de meditação, se for o caso. Ou meditação em grupo, né? Tem muita meditação guiada, né, que geralmente é em grupo. Muito válido. Essa moça da esquerda embaixo aí, digamos assim, ligada ao trabalho, né? Como que os trabalhos profissionais, eles são muito estressantes, né? Hoje em dia está uma competição incrível. Você tem que atingir metas e quando atinge a meta, mudou a meta, dobrou a meta, aquela coisa toda, e leva a uma exaustão, como ela está nessa foto aí, né? Encostou a cabeça na parede para tomar um ar, né? Pensar na vida um pouco, ver se esse caminho que ela escolheu está certo. E entender também que a gente pode, a rotina que a gente tem, profissional também, de mudar, dar uma guinada nisso aí, a hora que precisar.
porque pode adoecer, pode ter alguns problemas relacionados a um trabalho muito pesado. E a última foto é o rapaz gritando já que ele quer uma paz, quer uma meditação, né? A parte de cima dele está querendo um equilíbrio, buscar uma saída para essa agitação profissional toda. E a expressão da parte de baixo aí, que foi através de uma espécie de um grito que ele deu aí. Né? Comentários? Sim, Sandra. Pode Em falar, relação à primeira foto, a gente nem precisa ir longe, não. Jardim Botânico, ali no... Não esqueci o bairro. Jardim Botânico, Mata do Carambeque, ali tem uma trilha, um caminho, chama Caminho da Jussara, ou trilha. E tem um local lá bem legal para meditação, né? Tem uns bancos de árvore lá. Ninguém faz esse caminho, né? Bem tranquilo. Encontrar onde tiver um espaço desse, né? Tem outros, né? Tem vários outros, né? Lá na Água Santa a gente foi aquele dia, aí eu falei, dá vontade de ficar aqui, né? Dá vontade de ficar lá acampado lá um tempo, né? Eu, inclusive, várias vezes eu fui sozinho lá, eu vou sozinho lá às vezes. Juiz de Fora agora tem o Parque da Cidade, que é no Sesc, onde era o Sesc Pousada. Lá tem, inclusive, um trecho de Mata Atlântica original. Legal. É no lá do Salvaterra. Salvaterra não, ali é... É lá para o aeroporto. Nova Califórnia. Nova Califórnia. Marilândia, aquela região ali. Entender, pessoal, que a gente tem que buscar isso como um remédio para a nossa saúde também. Sair do centro, sair do asfalto, desse monte de prédio que a gente fica olhando, precisa ter uma hora de buscar isso um pouco. Pelo menos um pouco. Você não vai comprar uma casa no sítio, morar, se não for isso, mas pelo menos um pouco se dedicar a isso. Porque a vida está muito agitada, é muita coisa, muita informação, né? E a hora que você está na meditação ao ar livre, é a hora de voltar para dentro, equilibrar, acalmar. Enfim, algo que cada um deve buscar. A sugestão é só essa, né? Como que vai fazer? Cada um vai saber descobrir como, né? Está aberto a descobrir como, né? Pode ser que um dia que você vai meditar num local não seja tão bom, no outro vai ser melhor. Tem que experienciar isso. Estar aberto a experienciar esse tipo de coisa e encontrar qual que é a melhor saída que você tem. Você vai uma vez por semana? Você vai uma vez a cada duas semanas? Como é que você vai fazer? Ou você precisa de uma viagem um pouco mais longe, uma vez por mês? Não sei. É um remédio, precisa ser tomado esse remédio. Porque a civilização está tão agitada, estressada. E vocês vão ver agora com a chegada de 5G, a hora que estabelece 5G nas cidades, a tendência é agitar mais as pessoas ainda. A frequência é tão alta que vai agitar a cabeça das pessoas, sério. Mais alguém? Senira? Você sabe de que lugar eu me lembrei? Está falhando o seu áudio, Senira, está falhando um pouquinho. Não, eu queria falar, não sei se alguém aqui conhece, mas é um lugar que me ocorreu. Quem puder meditar, você falou uma vez por semana, uma vez por mês, ir a um ponto assim mais natural, né? Então, eu sugiro, uma vez na vida, tentem ir adiar aqueles que ainda não conhecem. Vai valer a pena. Mas a sociedade teosófica, além de adiar, tem outros lugares também. Por exemplo, a escola de Crotona, nos Estados Unidos, também dizem que é muito bonito, tem muita natureza. Bem, e aqui no Brasil nós temos o Instituto Teosófico, né? É isso aí, muito bom também. O Centro Raja também é muito especial. Centro Raja. Mas eu já nem lembrei o Centro Raja, porque, coitado, ele já está tão numa região já tão poluída, né? Já está assim, muito cidade ali. Mas ele quando foi criado, ali era zona rural.
Era bem natureza mesmo. Mas ele ainda preserva um jardim bom, né? É isso aí. Mais alguém? Senão a Raquel pode passar o slide, por gentileza. Aqui é outro sutra que o autor destacou, o 141. No caso de alguém cujo cita brits, ou seja, modificações mentais tenham sido quase por completo anulados, a fusão ou completa absorção entre si do conhecedor, do conhecimento e do conhecido tem lugar, como no caso de uma joia transparente, colocada sobre uma superfície colorida. Então, ele tá dando esse exemplo aí, que quando a coisa acontece, você elimina essas modificações mentais por completo, são anuladas, é como se colocar uma joia transparente numa superfície totalmente colorida, né? Vai criar um destaque gigantesco, né? Na página 236, lá em cima, refere-se a esse sutra. Eis um sutra um tanto enigmático, mas que ilustra o estado de samadhi de maneira muito eficiente, por meio de um exemplo simples, né, com essa joia no meio do ambiente colorido. Como foi dito, samadhi é a técnica para a compreensão da realidade de qualquer objeto, usando a palavra objeto, entre aspas, em seu mais amplo sentido, como algo que pode ser percebido ou compreendido pela mente. Sabemos também que a compreensão é, entre aspas, conhecer pelo tornar-se. Ou seja, o processo todo que vai demorar para você conseguir entender isso. Conhecer pelo tornar-se. A mente identifica-se com a própria natureza do objeto, cuja realidade tem de ser compreendida. É também sabido que a percepção comum ou compreensão baseia-se na relação sujeito-objeto, em que está presente uma triplicidade, como foi falado no Sutra, o conhecedor, o conhecimento e o conhecido. E a realização é baseada na fusão dos três num estado integrado de consciência. Todas essas ideias contidas no Samadhi estão ilustradas no Sutra, dado como exemplo. Este, por conseguinte, ilustra eficientemente o estado essencial de Samadhi e deve ser ponderado muito cuidadosamente para que seja alcançado seu significado real. Então, essa que é a explicação no livro aí do Sutra 141. É eu começar a treinar que olhar para um objeto sem tirar conclusões precipitadas. Na realidade, para começo de conversa, vai ser isso. Aquele objeto que eu estou observando, aquela situação ali, ela tem muito mais nuances do que eu estou conseguindo dar conta de observar. Krishnamurti falava muito sobre isso também, esse grande observador, né? Com imparcialidade, sem julgamentos, né? Só que a gente, de um modo geral, não está habituado a fazer uma observação sem julgar. A gente não tem muito esse hábito. A maioria das pessoas não tem isso. Todos nós. Então, é um treinamento reverso. Observação isenta. Krishnamurti também falava que se eu trouxer à memória aquele conhecimento antigo que eu tenho e colocar na situação, na observação, aí eu perdi a natureza do objeto, perdi a novidade. Eu observei sem... como é que fala? Eu estou observando, trazendo a memória antiga, eu estou observando sem algo novo, não tem novidade. Que é o que a gente costuma fazer o tempo todo, né? Então, bora treinar a fazer diferente, como está sendo colocado aqui. Opa, tem uma joaninha aqui na minha mesa. Apareceu uma joaninha aqui. Tem uma parte aqui na página 236, que na realidade é outro exemplo, que eu gostaria de ler antes de entrar no outro slide. Pode deixar esse aí mesmo, tá, Raquel? Tentemos, parte 236, segundo parágrafo. Tentemos, primeiramente, entender
o que a ilustração dada no Sutra quer dizer e depois sua importância para o estado de Samadhi. Suponhamos uma bonita gravura aberta sobre uma mesa e que cobrimos com uma placa de vidro opaco. Então, uma gravura bonita e um vidro opaco em cima, não é translúcido. A gravura desaparecerá sobre o vidro opaco e nenhuma de suas partes será visível para um observador que a olhe de cima. Imaginemos que, por um processo científico qualquer, podemos aos poucos ir tornando perfeitamente transparente uma certa parte do vidro, não é o vidro inteiro, uma parte apenas. Marcamos assim um círculo no topo da placa de vidro e aplicamos o tratamento à área compreendida no círculo. Eu vou limpando uma determinada parte do vidro em círculo. Lentamente, a porção do vidro opaco sobre o círculo vai ficando menos opaca e finalmente se torna inteiramente transparente. Qual o resultado disso? A porção da gravura sobre a parte transparente do vidro aparece, fica claramente visível e o resto continua oculto. A porção do vidro sobre essa parte tornou-se completamente transparente e não causa qualquer obstrução à luz, como faz o resto da placa. O vidro lá está, mas identificou-se com a porção, agora visível, da gravura. Ou seja, a hora que eu limpo esse círculo na parte do vidro, a visão que eu tenho é outra, se eu estivesse vendo uma espécie de véus, né? Tirou o véu. É até um livro, né? Easy sem véu. Vou tirando esses véus para enxergar de uma maneira correta, uma maneira real, aquele objeto. Raquel, pode passar o slide, que agora vai explicar os dois tipos de samadhi que ele destacou no livro, referente a esse exemplo que ele deu da mesa, que agora atrás que eu li. Sabija Samadhi é literalmente samadhi com semente, ou objeto. Meditação consciente, ou seja, aquele estado de concentração mental em que, embora a mente encontre-se livre de transformações, que são os vrits, é consciente daquilo com que se identifica e, por essa razão, se chama consciente ou sabija, porque há a semente e, seguindo seu curso, pode converter-se em várias distrações que afastam a pessoa da condição de samadhi. Então, sabija samadhi, é chamado samadhi com semente, é quando a mente interfere na observação. Ainda interfere. E aí pode distorcer o que está sendo observado. E no segundo parágrafo aí do slide, esta forma de samadhi, sabija samadhi, é inferior ao nirbija samadhi. Este sim, o samadhi sem semente, ou inconsciente, o verdadeiro estado do yoga supremo. Então, ele separa aqui os dois samadhis, o sabija samadhi, que é o primeiro, há uma influência da mente ainda. E no segundo, nibbija samadhi, não há influência da mente. Aí sim, o verdadeiro estado do yoga supremo. Comentários? Seu microfone está fechado, Senira. Eu estou falando para mim mesma. Isso aí é desculpa. muito profundo. É muito profundo. É muito profundo. Você vai buscar um samadhi um dia, e quando você chegar no samadhi, tem um samadhi que não é o melhor samadhi. Olha só que coisa complexa. Que é o samadhi que você deixa a sua mente ter uma consciência mental ainda. Esse não é o melhor samadhi. O melhor samadhi é aquele sem a consciência mental. Mas... mas eu acho Seu áudio está falhando, Samira. Qualquer coisa. Eu acho. Continua falhando, não te ouço. Senira?
Congelou. Sintetizados. Senira, a gente está perdendo a sua fala que está falhando. Congelou. Bom, o Raquel, pode passar o slide e depois a Senira complementa se ela conseguir voltar. Outro sutra que ele destacou é esse, o 4.22. Conhecimento de sua própria natureza, através da autocognição, é obtido quando a consciência assume a forma na qual não passa de lugar para lugar. Repetindo, conhecimento de sua própria natureza, quer dizer, conhecer aquele objeto, a natureza do objeto, através da autocognição, é obtido quando a consciência assume a forma na qual não passa de lugar para lugar. É aquele desenho das letrinhas lá que a gente colocou, né? A, B, C, não pula de uma observação para outra. Ô, Luciano, a Joninha está no livro aqui ainda. Então, ela pousou aqui no computador, foi pro guarda-roupa ali e agora pousou na parede ali. Ela veio para cá também. Vermelha. Vou abrir a janela da casa, então, gente. Quem sabe chega. A daqui é preta. Bom, sobre esse sutra que está no slide, ele destacou na página 234. Lá embaixo. Este sutra é muito esclarecedor, mas para entendê-lo temos de usar uma espécie de símile que dá o significado do sutra com muita eficiência. Suponhamos que temos uma lâmpada elétrica no centro de alguns globos concêntricos de vidro, como se fosse um lustre, né? Uma lâmpada elétrica no centro, só uma lâmpada elétrica no centro e alguns globos concêntricos de vidro que são translúcidos. Por conseguinte, reduzem progressivamente a luz emanada da lâmpada elétrica. A luz vai se tornando cada vez mais fraca à medida que passa pelos sucessivos globos, e, portanto, o mais externo dos globos aparece quase escuro, comparado com a luz brilhante da lâmpada elétrica, por causa da absorção dos globos intermediários. Além disso, imaginemos que não somente os globos são translúcidos, mas têm diferentes tipos de desenhos e pinturas gravados ou pintados em sua superfície, de modo que a luz, brilhando através de um determinado globo, ilumina as pinturas nele gravadas. Imaginemos agora que esses globos são retirados um a um, começando pelo mais externo. À medida que cada globo vai sendo retirado, a luz vai se tornando mais forte e um novo globo aparecerá com seu próprio desenho. Cada vez que um globo é retirado, o seguinte aparece com uma nova pintura mais iluminada do que foi retirado. Se continuarmos o processo até a retirada do último globo, somente restará a lâmpada elétrica brilhando com sua luz própria. Então, a gente entendeu aí que voltou a exemplos anteriores ali, né? É um exemplo parecido com os dois anteriores que a gente falou, da água em turbilhamento e da gravura sobre um vidro opaco, né? A hora que você vai limpando, tirando, retorna a lâmpada elétrica brilhando com sua luz própria. Esse é o Samadhi. Então, é como a gente reporta, que a gente tem véus à nossa frente, que não conseguimos ver as coisas com a claridade necessária e verdadeira. O que devemos notar é que, enquanto os globos estão em seus lugares, a luz emanada da lâmpada elétrica ilumina os globos remanescentes. Quando todos os globos forem retirados e nada restar, a lâmpada iluminará a si própria. O mesmo acontece no caso da consciência oculta sobre os diferentes níveis da mente, sendo a mais externa a consciência de nosso cérebro físico. Enquanto houver mente para iluminar, a consciência iluminará, pois, como já foi dito, a mente funciona ou percebe através da luz de Budi, e não é auto-iluminante como a realidade. Realidade com letra maiúscula.
Quando todos os níveis da mente tiverem sido transcendidos nos diferentes estágios de Samadhi e todos os veículos da mônada tiverem sido deixados para trás, o que poderá a luz da consciência iluminar? Não há mente para iluminar. Assim ela deve iluminar a si própria, sendo como é auto-iluminante e de nada dependendo para a sua iluminação. Eis o processo de Nirbija Samadhi, mencionado no Sutra, que leva à autorrealização e à consumação da técnica da yoga. É um Samadhi que não tem mente mais, não tem influência da mente. Os exemplos são parecidos, os três, né? Esse aqui da lâmpada no centro, com os globos ao redor. O da água em turbilhonamento, quando para de turbilhar a água, você enxerga a luz como ela realmente é. Então, entender, eu acho que é isso, é entender que a gente vai ter que tirar vários véus da nossa frente, da nossa mente, até chegar nesse Samadhi. Samadhi, que é um estágio que a gente considera mais à frente, né? Como eu já falei, não atingido pela maioria das pessoas. Algum comentário? Quando falou aqui em Dharana, Dhyana, antes do Samadhi, processo ali de meditação, de concentração. A gente tem a gente vive nós somos parte do reino humano, né? O reino humano. Só que o reino humano se divide em dois: o reino humano conhecido e uma outra parte do reino humano que é o reino super-humano, onde esses seres de alta estatura espiritual, né, os mestres e seres iluminados, atingiram esse reino super-humano. Eu faço um paralelo, você se lembra daquele desenho que tinha antigamente, na década de 80, quem é da época, tem gente aqui que não é. Tinha o desenho da Liga da Justiça, né? Onde os super-heróis eles se uniam lá, tinha o Super-Homem, a Mulher Maravilha, tinha o Aquaman, tinha o Lanterna Verde, tinha os Super Gêmeos, né? Eles se uniam para resolver, ligados à justiça, né? Corrigir as pessoas que estavam fazendo coisas erradas, né? Para corrigir esse tipo de coisa. Para mim, esses seres iluminados, eles são muito parecidos com esses super-heróis do desenho, né? É o reino super-humano. E o que só trazendo para o dia de hoje, aqui a explicação de hoje, é que eles tinham, observando hoje o desenho, eu via aos domingos, né? Há uma concentração no foco no que eles estão fazendo. Aqueles super-heróis do desenho, eles estão extremamente focados no que eles estavam fazendo. É o que passava o desenho disso. Não sei se vocês tinham essa percepção. E é o que foi falado aqui em Dharana e Dhyana, né? Um foco no que vai ser feito, uma concentração, né? Por isso que é chamado de super-heróis. Então, isso é requerido de nós quando nós passarmos aí de discípulo aceito para um dia chegarmos a ser um mestre de sabedoria e termos essa mente aí essa consciência, esse acesso ao Samadhi. Pode passar o slide, Raquel, já é o último, né? Já terminando aqui, né? Cumprimos o horário hoje, hein, Raquel? Conseguimos cumprir. Então, resumidamente, Samadhi é o portal para o Nirvana. Nirvana, nas religiões indianas, é um estado permanente e definitivo de beatitude, felicidade e conhecimento. Meta suprema do homem religioso, obtida através de disciplina ascética e meditação. No budismo, Nirvana é a extinção definitiva do sofrimento humano, alcançado por meio da supressão do desejo da consciência individual.
Nirvana é você não precisar mais voltar aqui no corpo físico, né? E também há escolhas lá, quando você chega ao portal do Nirvana, né? Já tem um Samadhi bem desenvolvido, no grau máximo. Você pode optar por entrar no Nirvana ou não. Tem opções lá. Tem a hóstia angélica, né? Não entrar no Nirvana e seguir outras linhas, né? Há essas possibilidades para os seres de alto desenvolvimento espiritual, de alta estatura. Aí, né? Tá ok? Então, Raquel, foi o último slide. A gente pode abrir para comentários e o encerramento na sequência. Senira conseguiu voltar? Consegui. A conexão está um pouco... Eu saí de um cômodo da casa, estou aqui mais perto do Wi-Fi para ver se melhora. Melhorou. A última fala sua, a gente não conseguiu entender praticamente nada. Pois é. Não era importante, não tem importância, não. Eu não me lembro o que era, realmente esqueci. Mas eu queria dizer para vocês que não tinha importância, ficasse assim mesmo. Obrigada. Tá ok. Se tiver algum comentário do último slide, ou Senir Samadhi, Samadhi como portal do Nirvana, né? Sandro, este material que você está analisando hoje, inclusive que está trazendo alguns sutras, é de que livro? Está no próprio livro do Time, no Autocultura. Os sutras estão nesse livro. Tá. E ele não, porque ele usa, inclusive, ele usa muita coisa da ciência ciência do yoga, mas é porque é dele mesmo. Então, é uma liberdade que o autor tem. No Ciência do Yoga estão todos os sutras lá. Nesse aqui, Autocultura, bem menos. O número é bem menor. Sim. Lá o objetivo era bem analisar os sutras de Patanjali, né? Agora, eu não sei se vocês conhecem um livro, não é muito divulgado, eu acho até que ele nem há muitos exemplares, Estudando Patanjali. Eu estou querendo me lembrar o nome da senhora, Luísa Lavrador. Luísa Lavrador era uma teosofista aqui do Rio, que estudou o assunto, parece que houve um curso de um grupo pequeno no Rio, e o material desse curso virou o livro. Ela dá os mesmos sutras do Patanjali, mas bem mais simplificados os comentários que a Ciência do Yoga. Claro que não é um livro do nível do Ciência do Yoga, mas para quem quiser assim, uma leitura mais sintética, mais rápida, é também interessante. O Ciência do Yoga é um livro que não é indicado para o iniciante, né? E requer estrada já para estudar o livro, né? Vai tomar muito tempo, vai ter que dicionário do lado, né? Mas, obviamente, que é um excelente livro, um dos melhores que a gente tem aí, né? Não, eu acho bom, a gente volta aos sutras anteriores, né? Fica passeando pelo livro, né? O livro da Luísa Lavrador é publicação da editora Teosófica ou você não sabe? Não. É uma coisa antiga. Não havia ainda editora Teosófica. Foi um grupo do Rio. Eu não sei, eu posso ver, meu irmão, os detalhes, e se a gente conseguir alguns exemplares, a gente divulga aí com vocês. Quem sabe até a gente propõe a editora Teosófica para ver se vale a pena, né, publicar. Quer dizer, fazer uma revisão e fazer uma nova edição. Olha aí, alguém já veio me dizer aqui, a editora Grupo Anibesa, isso mesmo, pronto. A nossa irmã Vanisa era revisora desse grupo, havia outras senhoras lá quer dizer, outros irmãos lá do Rio que contribuíram para essa editora.
Olha aí, 1980. Quem é que está dando essas informações? Raquel. Ah, Raquel, ela foi para o Google, com certeza, se descobrir. Já tem até o link aí para comprar, por R$ 15 na estante virtual. Quem é que vende, hein? Está na estante virtual. Deixa eu ver. Aqui pronto. Aqui tem um sebo. Lombada, sebo virtual, isso das deve ser raízes. encontrado em sebo mesmo, porque eu não sabia que houvesse ainda algum livro desse grupo Anibesa. Tem aqui uma pessoa, que é o Roberto Oliveira. Mas é um sebo também, me parece. É entender, pessoal, que estudar yoga, ciência de yoga, não é só um livro, não é só o livro A Ciência de Yoga. A gente está começando pela autocultura aqui, mas o dia que o grupo aqui resolver estudar yoga mesmo, a ciência de yoga, são vários livros correlatos, né? Não é só um livro. A gente vai ter que pegar no mínimo uns 4 ou 5 livros, até mais esse que a Senira sugeriu hoje, para preparar um estudo e apresentar no grupo, porque não é tão simples estudar sobre isso, né? Eu, por exemplo, estou ligado a esse livro A Ciência de Yoga tem poucos anos que eu me aproximei dele, né? E, obviamente, que a minha estrada aí de inicial ajudou muito para chegar nele. Eu estou ligado a esse livro deve ter uns 5 a 6 anos só, há pouco tempo, né? Então, é um livro mais avançado, a ciência do yoga, né? Um livro que vai tomar muito tempo de você para estudar, esse tipo de coisa. E quando a gente definir estudar yoga, Raquel, vai precisar de vários livros juntos aí para chegar num consenso. Mais algum comentário, irmãos? Ô, Sandro, eu queria te agradecer, mas essa bela e ótima apresentação que você fez para nós aí do livro do Dani. Muito obrigado, irmão. Valeu Valeu, mesmo, muito Maurício. boa. É um Falou. convite para o assunto, Maurício. É um convite para o assunto que é muito, muito vasto o conhecimento nessa área aí. Muito obrigado. É um incentivo para a gente estudar juntos aí mais. Obrigada, Sandro, por mais esse estudo sensacional. Toda vez eu falo, né? Você tem feito uma compilação muito boa, um resumo muito bom dos capítulos. Onde você falou que eu vou aparecer? E muito obrigada. Irmãos, alguém tem mais algum comentário? Quer trazer alguma reflexão? Alguma pergunta? Elaine? Eu gostaria de falar rapidamente que a maneira clara e agradável que foi apresentado um assunto tão complexo, não é? De uma cultura oriental, como foi falado, nós ocidentais somos muito, muito diferentes, né? Nosso modo de viver, o nosso modo de entender as coisas. Então, é muito enriquecedora todas essas horas, nessas horas, 1h30, essas horas que a gente ficou aqui ouvindo. E eu queria deixar isso também, o meu agradecimento e a satisfação que eu aqui assisti, como hoje, desde o início, a toda a explanação do Sandro, né, da Raquel, e também dos participantes. Então, isso deixar um abraço e dizer assim, que eu estou muito feliz, muito bom. É só isso. Obrigado, Elaine. Elaine, nós que agradecemos a sua presença. Nada. Te perguntei se você quer fazer parte do nosso grupo do WhatsApp. Eu quero desde o primeiro dia. Quero sim, obrigada. Eu aceito, obrigada, querida. Quero sim. Muito obrigada. Ô, Raquel, eu que agradeço a oportunidade também de estar com vocês aqui, nós todos, né? Mas deixar só uma palavra, só uma ação para a pessoa empreender. Meditação. Começa pela meditação. É a principal coisa. Ô, Sandro, você poderia encerrar a reunião para a gente, por favor? Certo. Fazer o manto da unidade.
Ó vida oculta que vibras em cada átomo, ó luz oculta que brilhas em cada criatura, ó amor oculto que a tudo abranges na unidade, possa todo aquele que se sente uno contigo saber que ele é, por isso mesmo, uno com todos os outros. Que assim seja. Muito obrigada.